Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 23 de Nissan, do ano 5783. Estamos no nosso 14 dias de abril 2023. Até o pôr do sol de hoje, nós estamos na contagem do Homer do 8º dia. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos na Parashá Shemini, que significa oitavo, referente à conexão da consagração dos Kohanim e do Kohen Gadol, né? O 8º dia, onde tivemos o incidente lá de Nadav e Avihu. E hoje nós estamos aí no capítulo 11 de Levítico, onde vai falar sobre as leis, né, dos animais proibidos, um tema de uma certa forma, no bom sentido, bem polêmico, né? O que pode comer, o que não pode comer, o que é especificamente para os judeus, o que não é para os não-judeus, né, os Bnei Noach. Então, fica aquele estigma, né? Vamos analisar essas coisas, né? E você pode tirar uma conclusão. E também, na dúvida, você pode consultar o rabino. O nosso rabino é o Rav Yaakov Geranstadit, a liderança Bnei Noach Brasil, também para tirar as suas dúvidas, não, né? E ficar realmente de consciência tranquila naquilo que deve se fazer, ok? Hoje é o 6º dia da semana, é o 6º dia para o Shabat. Então, nós estamos aí, né, nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Daqui a pouco vamos falar o horário para o acendimento das luzes especiais de Shabat, ok? Hoje nós temos aí para falarmos sobre a Halá em forma de chave no dia de hoje, né, no Shabat de hoje, a partir do pôr do sol, entrando no sagrado dia do Shabat, o porquê, né? Temos aí a contagem do Homer, o 8º dia, e vamos falar aí sobre a questão, né, dos quais animais são kasher e quais não são kasher, né? O que está literalmente para os judeus e o que não é para os não-judeus, os Bnei Noach, né? E vamos analisar aí sobre a questão da mitzvah, né, de kasher ou kasher, e analisar essa questão toda por aí. Ok? Baruch Hashem. Vamos mandar o nosso Shabbat Shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares que estão sempre conosco aí nas conexões, ok? Através ou do Facebook ou do YouTube. Então nós temos aí do Rio de Janeiro a Rose, Shonhol, Silas Pereira, de Valinhos, São Paulo, Catarino Vivar, New York, né, lá de Nova York, Estados Unidos. Temos aí o Samuel Ari Fakalf, de Jerusalém, Israel, e o Carlos Maia, de Lisboa, Portugal, né? São os nossos 3 visitantes internacionais no dia de hoje. O Catarino Vivar, Nova York, Estados Unidos, Samuel Ari Fakalf, de Jerusalém, Israel, e o Carlos Maia, de Lisboa, Portugal, né? Então, os nossos amados aí familiares, o nosso Shabbat Shalom. Temos aí também, né, de Divinópolis, Minas Gerais, o José Pinto de Almeida, né, mais conhecido como Zezinho, e também o José Mariano Coelho da Costa Júnior, lá de Belém do Pará, que está aí, né, em conexão com a tarde, com a Torá. Temos aí o Gilberto Augusto, né, de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, né, região Nordeste, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, de Campinas, aliás, Luciana Rodrigues de Marília, que é a região de Bauru, já estamos voando longe. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né, que também está conectados aqui em A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. A nossa aliá de hoje, né, está no capítulo 11 de Levítico, né, e ela fala sobre as questões das leis dos animais proibidos, né?
e nós vamos ver essa questão aí dos animais proibidos. Temos aí a nossa contagem do Homer, né? Então vamos para a nossa contagem do Homer, né? Hoje é o 8º dia, então hoje nós temos uma reflexão um pouco mais profunda, né? Até aqui. Então vamos fazer a contagem do Homer. Então nós estamos na segunda semana do Homer e a contagem de hoje é o dia 8, ou seja, uma semana e um dia do Homer. Vamos repetir? Hoje é o dia 8, ou seja, uma semana e um dia do Homer. Dessa forma, você está participando ativamente da contagem do Homer, né? Não deixe de fazer a contagem em nenhum dos dias, né? Vamos fazer até o 49º dia e no 50º dia estaremos aí em Shavuot, né? A outorga da Torá, ok? Baruch Hashem. A Edina Silva de Bauru, aqui da Sinagoga Benei Noah, Regional Bauru. O Sebastião Bustamante, né? Não lembro da sua cidade, viu, Sebastião? Mas a ti e a família aí, Shabbat Shalom. Hoje, na nossa entrada da segunda semana da contagem do Homer, já significa que nós já passamos uma semana e temos 6 semanas inteiras pela frente para estarmos fazendo a nossa contagem para a nossa cura emocional e também para o refinamento pessoal. Isto se diz literalmente individual, de forma individual. Cada pessoa precisando fazer a sua cura emocional e o seu refinamento pessoal. Por isso que é importante nós estarmos juntos participando da contagem do Homer, ok? Baruch Hashem. O Roberto Andrade também está por aí, né, de Paraguaçu Paulista, Baruch Hashem. Então vejam bem, amados, nessa segunda entrada da semana, a base para essa segunda semana é Gevurah. E Gevurah está dentro de justiça, disciplina, restrição, temor reverencial. Se amor, que foi a base da primeira semana, Hesed, amor, é a base sólida para a expressão humana, disciplina, Gevurah, que é esta segunda semana, é o canal através do qual nós expressamos o amor. A disciplina dá direção e foco à nossa vida e o nosso amor. Como um raio laser, lembra da questão do raio laser, né? Aquela luzinha que foca num determinado lugar, então aquele facho de luz vai exatamente no lugar em que é focado o objetivo ou o alvo, ok? Então, como um raio laser, sua potência reside no foco e na concentração de luz em uma determinada direção, objetivo ou alvo. Não como os raios de luz que são fragmentados e dispersos em diferentes direções, que nem uma lâmpada, por exemplo. Gevurah, disciplina e medida, concentra e direciona nossos esforços, nosso amor, na direção apropriada, na direção correta. Outro aspecto de Gevurah é o respeito e a reverência. Amor saudável requer respeito por aquele a quem se ama. Então, disciplina, justiça, restrição, temor reverencial, que está focado dentro de Gevurah, é para trazer realmente o que é um amor saudável, em que a pessoa amada, você dirige a ela todo o respeito. Uma pessoa que não tem respeito pela outra, ele não tem amor maduro e verdadeiro pela outra pessoa. Então, esta base que nós vamos ter nesta semana. Então, hoje, primeiro dia da segunda semana, nós estamos em Hesed de Gevurah, que significa amor na disciplina. Vamos para as reflexões sobre isto. A intenção e o motivo subjacente à disciplina
é o amor. Então vejam bem que a intenção e o motivo subjacente que está na disciplina é o amor. Ou seja, a disciplina, a correção, e aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de punição, ela precisa ter uma base no amor, para que realmente o efeito seja positivo e não negativo, e não destrutivo, entendeu? Então, por isso, porque nós medimos nosso comportamento, estabelecemos padrões e esperamos que as pessoas vivam de acordo com eles, com o nosso padrão pessoal, somente por causa do amor. Até mesmo julgar quem é culpável é uma expressão de amor. Em outras palavras, punição não é vingança. Tudo que estiver conectado dentro de vingança está conectado fora daquilo que é aprazível a Deus. Ok? Então, punição não é vingança. Disciplina não é vingança, desde que estejam realmente com um motivo subjacente, que é a disciplina, na disciplina que é o amor. Então, punição, o julgamento, né, está dentro de uma disciplina. Não é vingança, mas é uma disciplina. Não é uma vingança, mas é uma punição. Por quê? Porque algo de errado foi feito. Mas essa punição, entre aspas, ela precisa estar realmente solidificada no amor, para ter um resultado positivo e não um resultado negativo, ok? Baruch Hashem. Chesca Matos, né, da cidade de Eusébio, lá no Ceará, também está aí, Baruch Hashem. A Miriam Barros, lá de Brasília, né, capital federal, né? Quem mais está por aí? Vamos ver aqui. A Mira Costa, da Costa, né? Baruch Hashem, também está conectada por aí. Continuando. Então, em outras palavras, punição não é vingança. Corrigir e disciplinar não é vingança. É somente outra maneira de expressar amor, purificando e limpando tudo aquilo que seja contrário ao amor maduro e verdadeiro. Nunca se deve confundir tolerar as pessoas com tolerar o seu comportamento, né? Então, tolerar as pessoas é uma coisa. Agora, tolerar o seu comportamento é uma outra coisa. É uma coisa negativa. E essa tolerância, ela também é negativa, não é boa. Então, por isso, né, tolerar as pessoas significa que quando você vai para a correção, quando você vai para a disciplina, você vai mostrar à pessoa que ela está fazendo está errado, e você vai corrigir aquela pessoa ou disciplinar aquela pessoa, jamais deve faltar o amor. Por isso que você não vai como diz o velho ditado, né? Você não vai com os dois pés no peito da pessoa para detonar, destruir a pessoa. Não. Você vai mostrar os erros daquela pessoa, vai mostrar aquilo que ela está fazendo não é correto, com paciência, com disciplina, com amor, né? Para que realmente o efeito seja positivo, a pessoa aceite, né, a correção e ela possa convergir para fazer o que é agradável a Hashem. Então, por isso, pelo contrário, o amor pelas pessoas inclui o desejo que elas sejam o melhor que puderem ser e, portanto, isso inclui ajudá-las a ficarem atentas a qualquer atitude inadequada que seja inferior, negativa, abaixo de uma conduta perfeita, né? Então, tem que ter como objetivo uma boa conduta, ok? Hesed de Gevurah, amor na disciplina, consciência, o que significa? Consciência do amor intrínseco, inerente, essencial na vida da pessoa. Então, por isso, Hesed de Gevurah é o amor na disciplina, consciência do amor intrínseco.
consciência do amor essencial que não pode faltar em cada um de nós, que está por trás da disciplina e o julgamento. Não pode faltar o amor. É o reconhecimento que sua disciplina pessoal e a disciplina que você espera dos outros é somente uma expressão de amor. Ou seja, quando você também é corrigido por alguém, você vai saborear se aquilo que vem vindo é por amor ou por vingança. Então, assim como está escrito, né, Levítico 19:18, amarás o teu próximo como ama a si mesmo. Então é a mesma questão, você vai, assim como você quer que as pessoas venham chamar a sua atenção, te corrigir, te disciplinar por um erro, por uma conduta negativa, você quer que a pessoa venha e fale com amor, com compreensão contigo, você também precisa usar o mesmo valor com as pessoas, ok? Baruch Hashem. O Adão Faustino da Costa, Baruch Hashem, está por aí também, de Belos Montes, né? Goiás, se não me falha a memória, Adão. Baruch Hashem. Continuando, é compreender que não temos o direito de julgar os outros. Temos direito apenas de amá-los, e isso inclui querer que eles sejam o melhor que puderem ser. Então, a nossa disciplina, a nossa correção com a pessoa é procurar que ela seja a melhor pessoa possível, é ajudá-la a se corrigir e não, né, ditar uma sentença condenatória e simplesmente jogar na rua da amargura, né? Então, nesse momento, pergunte a si mesmo, perguntas de reflexões. Quando eu julgo e critico outra pessoa, isso está de alguma maneira mesclado com meu próprio descontentamento e minha irritação? Tem alguma satisfação oculta no fracasso dos outros? É somente falta de amor pelo outro? Como vai realmente a tua relação ou a tua reação sobre estas questões? O exercício do dia diz: antes de você criticar alguém hoje, pense 2 vezes. Faço esta crítica por consideração e por amor? Ou seja, eu faço essa crítica à pessoa X porque eu realmente a considero que era o melhor para ela? Eu faço essa crítica porque realmente eu amo essa pessoa e quero que ela seja a melhor pessoa possível? Se as respostas forem negativas, né, você precisa reavaliar. Faço esta crítica por consideração e por amor? Se você responder não, você precisa reavaliar, né, os seus conceitos, ok? Um exemplo que nós podemos dar aqui prático dessa questão aqui. Em Provérbios capítulo 13, verso 24, está escrito lá que, né, os pais não é para poupar a vara sobre o filho, que erra e ele precisa ser disciplinado ou corrigido, ok? Então, dentro desta dimensão aqui, ok? Dentro dessa dimensão aqui, fica da seguinte forma a nossa reflexão. Vara, que está dentro do campo de punição, ela precisa ser com disciplina e restrição, com reservas. E quando nós temos lá em Provérbios 13, 24, que diz, né, que os pais que poupam a vara nos filhos é porque odeia os filhos, né? Então, a vara, a punição, a disciplina, a restrição, a vara significa isto, a correção, e odiar significa aborrece o seu filho. Por incrível que pareça, quando um pai ou uma mãe diz que não corrige o seu filho, nunca fala não para ele, etc. e tal, os pais podem observar a reação dos filhos. Eles sempre fazem alguma coisa para poder ouvir dos seus pais um não. E não somente sim.
Só que muitas vezes os pais não aprendem o que os filhos querem. Os filhos querem aprender com eles limites. Por isso que eles agem muitas vezes para com esses pais moderados e de disciplina, como diz assim, né, uma disciplina livre, leve e solta, né? Nunca fala não para os filhos, nunca fala alto com os filhos, nunca corrige os filhos e por aí afora vai. Barulho tá do Nelo Reino, acho que é o objetivo. Então, quando acontece isso daí, pode observar que os filhos sempre estão fazendo alguma coisa para ver se os seus pais ou dá uma chinelada neles, ou dá uma cintada neles, ou dá isso, a Inês Martins falou, pais liberais, é isso daí mesmo, pais liberais, né? Que nunca fala não, nunca fala nada negativo para os filhos, né? Pais liberais. Então pode observar que os filhos sempre agem de alguma forma para ver se os pais falem um não para eles. Se os pais os corrigem, se os põem de castigo. Então, na realidade, o amor na disciplina, nesse exemplo específico aqui, é nós entendermos que disciplinar o filho, corrigir o filho e punir o filho, não é uma questão de vingança e nem brutalidade. Obviamente, você tem que fazer tudo com moderação. Ninguém está dizendo aqui que você tem que espancar o seu filho, roxar dos pés à cabeça, etc. e tal. Mas essa psicologia moderna que não pode dizer não, que não pode dar uma chinelada, que não pode isso, não pode aquilo, aí viram pais liberais, aí fica aí os filhos pisando no pescoço dos pais, agredindo os pais, e aí? Tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por aí afora vai, né? Então, quando os pais vão falar alguma coisa com os filhos falam, vou chamar o conselho tutelar. Ou positivo, aproveita, chama o conselho tutelar, já faz as suas malas e vai embora junto com eles. Entendeu? E já está provado por A e mais B que na realidade, na prática, na experiência, essa política liberal não dá certo para com os pais. Ainda tem essa questão aí, crianças agredindo professores também, né? E o professor não pode fazer nada, não pode gritar com o aluno, não pode chamar atenção, não pode falar não para o aluno. A psicologia moderna veio avacalhar realmente o comportamento das nossas crianças e os nossos jovens. E está aí o resultado, né? Então, na realidade, quem ama a seu tempo castiga com disciplina, com moderação, porque não é uma vingança, mas é uma educação, é uma correção para a educação. Então, quem ama, ele de fato, no seu tempo certo, ele corrige, né? Sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no sagrado dia do Shabat, e o sagrado dia do Shabat nós temos hoje, né? O primeiro Shabat é após Pesach. E o primeiro Shabat após Pesach, né? A Halá, o pão especial de Shabat, ele é em forma de uma chave, né? Então nós temos aí, né? A Halá em forma de uma chave, ok? Nós tiramos isso do Rabad.org, né, a fonte. E então nós fizemos aí, né? Depois nós vamos tirar foto, tiramos a foto antes de assar, colocamos aí em alguns grupos, né? E depois de assado nós vamos aí fotografar assado e colocar nos grupos aí para ver como que ficou as nossas chaves por aqui, né? Então vamos lá ver, né? Edna, tá tudo certo lá? Já desligou? Baruch Hashem, já desligou o forno. Então depois nós vamos ver aí a questão da nossa halá em forma de chave, ok? Então esse é um costume Yiddish,
E esta Halá em forma de chave, ela é chamada de Halá Shilichel, ou Shilicel, né? Então é Halá Shelicel, que é chave em hebraico, ok? Então, inserimos uma chave, ou moldamos as nossas halot em forma de uma chave, para significar que entendemos nossas necessidades básicas na vida, assim como nossos confortos. Então, a mensagem que nós temos aqui para o primeiro Shabat, depois de Pesach, é que de fato caiu o sinal, voltou o sinal. Baruch Hashem. Deu um pequeno corte aí no sinal, mas já voltamos aí. Baruch Hashem. Ok? Então, amados, nessas festividades que nós tivemos aí, né? Pesach, nós tivemos as festividades, tivemos Purim, né? Antes de Pesach. Então, as nossas bênçãos, né? Os nossos mestres dizem que elas são armazenadas nos céus atrás de portões trancados. E o que é necessário fazer para que esses portões sejam abertos? Então, é o momento, neste Shabat, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é o momento de nós pedirmos ao porteiro celestial, a Hashem, que ele abra os portões e venha encher as nossas casas, as nossas vidas com muitas bênçãos. Então é isso que significa trazermos, né, nesse primeiro Shabat após Pesach, que as nossas bênçãos, os nossos provimentos até o próximo Pesach estão trancados atrás de portões celestiais. E nós precisamos pedir ao nosso Pai Celestial, que é o porteiro celestial, para que ele venha abrir os portões e encher nossas casas e nossas vidas de bênção. Observem que Hashem, aqui ele é chamado de porteiro celestial, não é o tal de São Pedro. Então, mais uma verdade que se sobrepõe à fake news e derruba o São Pedro como porteiro celestial, aquele que tem as chaves do céu. Ei, São Pedro, caiu do cavalo também. Caiu. Perdeu a função. Está aqui, ó. Os nossos sábios falam que Hashem, o soberano dos mundos, é o porteiro celestial que vai abrir os portões das bênçãos e encher nossas casas e nossas vidas com muitas bênçãos. Então, por isso, não vá atrás de terceiros para pedir ao próprio Pai Celestial as suas bênçãos para a sua vida, família, para a sua casa, seus negócios, a sua vida profissional e etc, e etc. Esta é uma época bastante adequada para isso, pois foi na primavera, logo após Pesach, que o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, adentrou a terra prometida no tempo certo, com o comando de Yehoshua, Josué. Até então, o nosso irmão mais velho, ele estava comendo o presente divino, o maná, que caía dos céus. E agora, ao tomarem posse da terra prometida, então agora eles vão ter que trabalhar e comer do fruto da terra, o trabalho das suas mãos. A terra, eles vão ter que trabalhar na terra, vão ter que preparar a terra, adubar, colocar a semente, cuidar até que ela venha e dá o seu fruto, ou os seus frutos. Quando estava no deserto, ou seja, quando recebiam o presente divino dos céus, porque o porteiro celestial, Hashem, o Eterno, e não São Pedro, abria os portões celestiais para derramar bênçãos sobre o povo. E eles não faziam esforço nenhum. O presente, a dádiva vinha dos céus.
Agora, ao entrar na terra prometida, agora eles vão ter que trabalhar e comer o fruto dos seus esforços, do seu trabalho. Entendeu? Então, o labutar, o amassar a farinha com os seus ingredientes, deixar a massa crescer por alguns minutos ou horas, etc. e tal, agora é o seu labutar, o seu próprio esforço que vai fazer você comer os frutos do seu trabalho, os frutos da sua mão. Isso significa mérito. Deus quer que você tenha méritos para que Ele possa te encher de bênçãos. Então, ao colocar uma chave dentro, né, no significado da halá em forma de chave, então, colocar dentro da fechadura, dentro do cadeado, etc. e tal, a finalidade da chave é abrir, é destrancar. Então, por isso, a nossa halá, neste dia, na noite de hoje, nós teremos aí numa forma de chave. Ou seja, agora que ocorreu uma mudança, o maná não cai mais do céu, agora tem que trabalhar. Então, agora é o momento de se esforçar, amassar a massa, fazer a halá. Isso representa todas as nossas atividades, com as nossas próprias mãos e esforços. Estamos dizendo que a chave para ambos as situações é Hashem. Então, somente Hashem é a chave para as nossas vidas, a chave para as nossas bênçãos. E assim como ele destrancou os portões celestiais, dando sustento para prover todo o povo judeu, nosso irmão mais velho, no deserto, agora ele quer nos abastecer com nossas necessidades agora, onde quer que nós estejamos, de norte a sul, leste a oeste. Deus quer simplesmente fazer com que é a vontade dele de abastecer as nossas vidas para que nós tenhamos bênçãos sobre bênçãos, ok? Baruch Hashem. Raquel Araújo, né? Baruch Hashem, Raquel, graças pela sua presença e só corrigindo, com amor, hein? Né? Não sou rabino, ok? Sou um emissário do rabino Yaakov Gerenstadit, tá bom? Então, não sou rabino. Somos um emissário que estamos aí nos esforçando para trazer a vós cada vez mais o ensinamento da Torá, das 7 leis universais. Grato pelo carinho, né? Mas não somos rabinos, tá bom? Baruch Hashem. Então, amados, vamos para a nossa leitura de hoje sobre a questão dos animais, que realmente é uma pulga atrás da orelha dos Benenor, né? Não é, come, não come, fica, não fica, pode, não pode, é proibido para o judeu, não é proibido para o Benenor, etc. e tal. Vamos entender a história em si, o significado em si, para que a gente possa analisar do ponto de vista Benenor, ok? Com orientação rabínica, sem sombra de dúvidas, ok? Então, capítulo 11 de Levítico, né? Nós temos aí exatamente a questão das leis dos animais proibidos, né? O tema nosso, né, do nosso estudo de hoje é cascos fundidos, né? Você tem cascos fundidos? Vamos ver lá. Então, a partir do capítulo 11, verso 1 ao 32, fala tudo sobre isso. Os animais proibidos, os peixes proibidos, os animais permitidos, as aves proibidas, os insetos permitidos e proibidos, né? Leis de impureza ritual de animais não kasher. E vamos assim até amanhã, o 7º dia da semana e a 7ª leitura, ok?
Nós vamos ler primeiramente o capítulo 11, verso 1 a 7, para trazer o significado desses 4 animais que são citados aqui no começo. Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão, que falaria a eles, a Elazar e Itamar, vocês todos devem falar aos filhos de Israel e dizer, estas são as criaturas vivas de todos os animais sobre a terra. Esses são os animais que vocês podem comer, né? Dentre os mamíferos, vocês podem comer os que têm cascos completamente fendidos em 2 e que ruminam. Então vejam bem que, a princípio, Deus ele traz uma classificação simples, geral, que é para todo mundo entender de forma simples, bem objetiva, para não parar dúvidas. Todo mamífero, todo quadrúpede, né? Todo animal que contém cascos fendidos é uma característica. Mas existe uma segunda característica. Ruminam. Eles ruminam. Eles são vegetarianos, por assim dizer, ok? Para entender aí o ruminar, ok? Então, os cascos são completamente fendidos em 2, né? E eles ruminam. Então, é a classificação simples. Isso pode comer. Por isso, o gado bovino, caprino, ovino, está dentro desse critério, certo? Cascos fendidos completamente e ruminam. No entanto, versículo 4 diz, no entanto, dentre os ruminantes, animais de casco fendido, esses são aqueles que vocês não podem comer. Aqui a Torá traz 4 classificações, que representam todos os demais. Mas por que ele cita esses 4 especificamente? É isso que nós vamos ver. Então, primeiramente, vamos ao que está na Torá. Esses são os animais de cascos fendidos, porém não ruminam, né? Aliás, são de casco fendido, mas parcial, não completamente. Os que é permitido cascos completamente fendidos, né? Da perna são 2 ossos paralelos um ao outro. Enquanto que os ruminantes, dentro dos ruminantes, né, os que têm casco fendido, esses são aqueles que vocês não podem comer, porque não é completamente fendido. Então diz, o camelo será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem um casco completamente fendido. O iracoide, né, as traduções trazem normalmente essa expressão. O iracoide. Quem é o iracoide? O coelho. O coelho. Todo mundo entende como coelho. É o iracoide. Será impuro para vocês, embora ele rumine, uma vez que ele não tem um casco completamente fendido. O terceiro animal mencionado aqui é a lebre. Será impura para vocês, embora ela rumine, uma vez que ela não tem cascos completamente fendidos, né? E o quarto animal, o porco, será impuro para vocês, pois embora ele tenha um casco completamente fendido, ele não rumina. O porco é diferente, ele tem os cascos completamente fendidos, mas ele não rumina. Então, portanto, ele não se alimenta de vegetação. Não comam da carne deles. Os sacerdotes não devem tocar em suas carcaças, uma vez que eles são impuros para vocês. Depois do verso 9 ao 12, nós temos aí sobre a questão dos peixes proibidos, né? Nós vamos voltar já aos 4 aqui, tá bom? Os peixes falam sobre o que é permitido, são aqueles que têm barbatanas e escamas. Aqueles que não têm barbatanas e escamas, o peixe de couro é proibido, ok?
sejam elas pequenos répteis aquáticos ou outras criaturas aquáticas, né? A chamada os frutos marinhos, né? Também classificados dentro desse estilo aqui. Serão uma abominação para vocês. Elas sempre serão algo abominável, mesmo que misturadas com outras comidas. Vocês não podem comer de sua carne, de suas carcaças devem abominar, ok? Depois nós temos ali a questão das aves, só que nós vamos ver a questão das aves já já. A pergunta, por que refere-se ao camelo, ao coelho ou iracoide, né? A lebre e o porco, né? Então vamos ver a relação disto daí, realmente. Segundo o Midrash, ele traz para nós que esses 4 animais que são citados dessa forma, eles estão conectados com os exílios judaicos. 4 épocas diferentes, obviamente. Então, segundo o Midrash, o camelo, que no hebraico é gamal, alude ao exílio babilônico, né, como está escrito em Salmo 137:8. Ó filha da Babilônia, tu serás destruída. Feliz é aquele que te retribui Gemude, Gamal, que é o camelo, retribui Gemude, de acordo com a tua recompensa. Recompensa também está dentro da expressão Gamal, para nós, uma recompensa para nós. Ou seja, aqueles que vão punir os babilônicos, porque eles usaram de crueldade em excesso contra o povo judeu. O segundo animal, o iracoide, que é o coelho, faz alusão ao exílio persa. Da mesma maneira que o iracoide possui sinais de impureza e sinais de pureza misturados, assim também a Pérsia produziu um homem íntegro, Mordecai, lembro da história de Esther e Mordecai, e também um homem mau, Hamã, o que queria a destruição, o aniquilamento de Mordecai e todo o seu povo, ok? Então, o coelho iracoide faz alusão ao exílio persa. O terceiro animal é a lebre, faz alusão ao exílio grego, né? Então, por isso, já que a mãe de Ptolomeu era Lagos, que é a palavra grega para lebre, né? Então, é o exílio grego. E o último, 4º animal, o porco, ele faz alusão exatamente ao exílio romano. Então, no ano 69 da nossa era comum, quando as forças de Roma, da Itália, de Roma, a mando do imperador, foi e destruiu Jerusalém, o grande templo, e roubou um monte de riquezas e levou tudo para Roma, né? Então, é o porco. Ele está, o porco, segundo o Midrash, alude ao exílio romano, né? E é por isso que nós temos aí essa questão dos 4 animais serem citados nesta passagem aqui dos versos 3 até o verso 7, representando os exílios judaicos. Atualmente, o povo judeu está vivendo ainda o exílio do porco, o exílio romano, que com a destruição no ano 69 da nossa era comum, né? Quando o general Tito foi destruir Jerusalém, destruiu o templo e só ficou o cotelo, o muro, conhecido no mundo como o Muro das Lamentações, né? Ainda representa o exílio romano. Ele só se findará com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para que a redenção ela seja completa ao povo judeu e às nações, porque as nações também serão redimidas. Mashiach,
ele não se revelará apenas para o povo judeu, mas para as nações, que também, de uma certa forma, ainda estão sobre o jugo do porco, o jugo romano, nos 4 cantos do nosso mundo, do nosso planeta. Entendeu? Então é isso daí. Segundo o Rabi Yohanan, ele fala sobre a questão do porco. Porque o porco é equivalente aos outros 3 juntos. Ou seja, a crueldade, a selvageria de Roma, ela supera os 3 outros exílios juntos. Imagine como que foi, então, o ano 69. E, posteriormente, ainda, sob a influência romana, a perseguição ao povo judeu através dos milênios até aqui. Não é à toa que o Papa João Paulo II pediu perdão ao povo judeu pelo tratamento que lhe foi dado pela Igreja Romana, que é o antigo Império Romano. Entendeu? Então, a Igreja Romana hoje, ela é o antigo Império Romano. Mudou as roupagens, mas a essência ainda é a mesma. E é por isso que o Papa João Paulo II pediu perdão ao povo judeu. História, filho. História. Não é com E, é com H maiúsculo. História. Ok? Então, por que Roma é comparada a um porco? Porque da mesma maneira que o porco se reclina e mostra seus cascos, como querendo dizer, olhe, eu sou puro. Olhe, eu sou santo. Olhe como eu sou religioso. Te lembra alguma coisa? Também o Império de Roma arrogantemente pratica violência e roubo, enquanto finge ordenar justiça no mundo. Sabe aquele detalhe? Eu estou fazendo tal coisa por causa da justiça, mas o que ele está fazendo não é justiça, é perversidade. É violação dos direitos. É violação da justiça. E aí, nesse gargalo todo, né, a insegurança jurídica é uma realidade. E as pessoas não têm realmente um respaldo jurídico para uma causa justa. Porque a inconsistência jurídica, ela julga a favor do perverso e não a favor do inocente. Entendeu? Segundo o outro comentarista, Or Hachaim, ele diz que os nossos sábios falam que no futuro, né, o porco tornar-se-á puro e apresentará ambos os sinais. Ele terá os cascos fendidos, que é o que ele tem atualmente, mas ele não é ruminante. Mas aí ele vai ser ruminante. Quando isso acontecer, nos dias de Mashiach. Nos dias de Mashiach, o porco, ele se tornará puro. O que significa isso? Que a descendência de Esav, a descendência de Edom, se somará com o irmão mais velho, o povo judeu, né, nos seus serviços a Hashem. Aliás, na realidade, Esav é o irmão mais velho e Yaakov é o irmão mais novo. Mas foi Yaakov que recebeu a bênção para que as 12 tribos existissem e o povo judeu permanecesse como é até a atualidade. Então, nesse sentido, segundo os sábios, né, nos escritos de Or Hachaim, né, o porco ele será realmente tornar-se-á puro. Significa que a descendência de Esaú, a descendência de Edom, se tornará, ela também vai passar pelo critério de Mashiach para ser devidamente sarado e curado, e vai somar-se com a descendência de Yaakov no serviço a Deus. Ok? Então, esta é uma outra realidade que nós temos por aí. Um resumo aqui a respeito da questão dos animais.
Então nós temos aí 2 sinais dos animais que são permitidos. Estamos falando dentro de um ponto de vista literal, a ordenança de Deus para o povo judeu, ponto, ok? Aí daqui a pouco a gente faz umas comparações aí, e cada um tira as suas conclusões, mas não esqueçam que a orientação rabínica é importante. Então, a nossa paraxá, ela fala de 2 sinais pelo qual o povo judeu pode comer um animal kasher. Os cascos devem ser completamente fendidos, né, divididos em 2 partes, de baixo até em cima, e deve ser ruminante. Retorna a comida. O que é ser ruminante? Esses animais ruminantes, ele tem um sistema digestivo que são de 4 estômagos, né? Então, um animal que mastiga a comida a primeiro modo, a primeira vez, né? Ele na realidade ele rumina e rumina, retorna a comida do estômago para a boca e mastiga uma segunda vez. Quando ele mastiga essa segunda vez, então é chamado de maleguerá, que significa ruminante. Então, Deus, ele possibilitou, criou, formou, né, estas criaturas de forma muito especial, estas que podem ser comidas, né, se alimentar da carne delas. Elas não possuem dentes propriamente dito e corta de forma tosca quando está ruminando. Então, a comida, ela primeiramente, ela desce ao primeiro estômago. E o segundo estômago passa pelo primeiro estômago, vai ao segundo estômago, e em seguida ela é empurrada de volta para a boca. E aí então o animal, ele vai mastigar de forma correta a alimentação. Na sequência, a comida vai, à medida que ele vai ruminando, que ele vai mastigando corretamente, porque a comida já está bem triturada por causa dos 2 estômagos. Então, quando ele mastiga corretamente e engole novamente, então essa alimentação ela vai para o terceiro estômago. E depois de passar para o terceiro estômago, finalmente ela vai para o 4º estômago, onde ela é de fato digerida e segue o seu curso natural. Porque esses animais, eles têm 4 estômagos, ou 4 níveis de estômagos, ok? Então o animal é kasher apenas se possuir os 2 sinais, ter os cascos completamente fendidos e ser ruminante. Os seguintes animais têm apenas um destes sinais. Então agora vem a relação dos animais mais conhecidos, né? Que tem uma das características, portanto não tem as 2. O camelo, ele é ruminante, mas seus cascos são fendidos apenas parcialmente. E os cascos voltam a unir-se na base novamente. O texugo também é ruminante, mas seus cascos não são fendidos, né? O texugo, ele mais parece um rato meio misturado com coelhinho, né? Então é o texugo. O coelho, ele é ruminante, mas os seus cascos não são fendidos. E o porco, que tem o casco fendido, mas não é ruminante, né? Então a Torá nos adverte que não devemos ser enganados por um dos sinais kasher desses animais. Se os estudarmos atentamente, veremos que carecem do segundo sinal, ok? Então, literalmente falando sobre essa questão aqui, amados, primeira coisa que nós precisamos compreender, a Torá, dentro desse aspecto aqui, ela é o manual da saúde. Então, o que Deus está orientando o povo judeu, o povo escolhido,
do que se alimentar e do que não se alimentar é um manual da saúde. É um manual de saúde. Ou seja, é um manual da saúde. É um manual para se obedecer para a saúde. É um manual de saúde. Um manual que é obedecido só vai trazer saúde. É isso que significa. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que a higiene e a pureza moral, ela é uma ação individual. Quando o coletivo se une no mesmo objetivo, é outra história. É mais enaltecedor diante de Hashem. Mas na prática, ela é de nível pessoal. É cada um fazendo a sua higiene e a sua pureza moral. E isso nos faz lembrar exatamente da contagem do Homer, que é a mesma coisa. A cura para as nossas emoções e a... como que fala? A cura e a correção para a nossa questão da personalidade, né? A retificação pessoal, como já diz o próprio nome, é pessoal. Cada um precisa estar preocupado com isso, para poder estar, de fato, no ponto-chave que Deus quer que nós estejamos, ok? Então, Deus criou, né, dessa forma especial esses animais. E depois nós temos aí os animais que podem ter uma das características, mas não tem as duas, né? Então nós somos advertidos, né? Literalmente o povo judeu é advertido para não ser enganado com esses animais que têm apenas um dos itens. Depois nós temos dentre os peixes, um judeu pode comer apenas os tipos que têm tanto barbatanas como escamas, né? Exemplos de alguns peixes que têm barbatana e escamas, que é peixe kasher, o atum, o salmão, o carpa, arenque, o pescada e a truta, né? Exemplos de peixes não kasher são o bagre, a enguia e os tubarões, são de couro, não tem escamas, né? E onde que os peixes de couro, de forma bem simples e resumida, os peixes de couro, como os frutos marinhos, eles são considerados os coletores de sujeira dos níveis mais baixos dos rios, dos mares, etc. e tal. Ok? Então, por isso, são de couro, né? Eles se alimentam de coisas que são lixo. Ok? As aves. A Torá nos fornece uma lista de 24 aves proibidas. São aves de rapina que seguram a presa com suas garras. Dentre elas estão a águia, o corvo e a cegonha. A Torá nos permite comer qualquer ave que não seja uma destas 24 proibidas. Hoje em dia, melhor dizendo, podemos comer apenas aquelas aves que têm uma tradição confiável de serem kasher, né? Por exemplo, que nem o frango, a galinha, né, em companhia limitada. Nós trouxemos aqui a relação das 24 aves proibidas, certo? Então vejam bem as aves proibidas que fala aqui a Torá. Então vamos lá. A pequena coruja, o corvo marinho, coruja peixe, o ibis, coruja de longas orelhas, cisne, pelicanos, pegas, abutre egípcio, cegonha, garça, polpa, a águia, abutre griffin, abutre barbado, águia do mar, albatroz, abutre negro, milhafre, o corvo, o avestruz, a coruja águia, o falcão e gaivotas. Então essas são as 24 espécies de aves que não é para se alimentar da carne dela, ok?
Depois nós temos aqui sobre gafanhotos, animais rastejantes e insetos, né? Resumindo toda a aliar aqui. Então a Torá permite que um judeu coma 4 tipos de gafanhotos, certo? Esses 4 tipos de gafanhoto hoje é desconhecido. Então hoje, na orientação rabínica, né, através desses milhares de anos, né, a orientação é que não se coma gafanhoto, porque não se sabe corretamente qual é o gafanhoto específico que poderia ser ingerido. Os insetos são proibidos, todos os insetos são proibidos, né? Já pensou comer barato? Que bacana, né? Bem legal, né? Aí vem lá um pessoal e fala, não, mas tem muito nutrientes, né? Então, insetos são proibidos, ponto final. Assim também como os animais rastejantes, como cobras, escorpiões e vermes, né? O verme de madeira, né? Que chamam lá o bicho de madeira, lá é um verme aquilo lá. Escorpiões e cobras. Então, acabou. São proibidos. O povo judeu não pode se alimentar de nada disso. Algumas frutas e vegetais podem ter insetos ou vermes dentro deles. Então, por isso, as frutas e vegetais precisam ser muito bem lavados, né? Muito bem, como diz assim, fazer aquela verdadeira faxina, pente fino nas verduras e frutos, né? Justamente para que não venha comer nenhum bicho aí, né? Qualquer animal vivo proibido, o povo judeu não come porque está dentro desse aspecto aqui. Devemos verificar cada um cuidadosamente, comê-los apenas depois de ter certeza que estão livres de vermes e insetos. Assim como a carne de animais não kasher é proibido, também não podemos beber o seu leite. Então, todo animal proibido não se bebe o leite dele. Podemos beber leite apenas se for animal kasher, como a vaca e a cabra. O leite kasher deve ser observado desde o início da ordenha até o seu engarrafamento. Apenas dessa maneira podemos ter certeza de que nenhum leite de animal não kasher foi misturado a ele, né? O mel de abelha é permitido, mas comer abelha não é permitido. A abelha é um inseto, então não se deve comer inseto. Mas o mel da abelha é permitido comer dele, se alimentar dele, ok? Então, por isso, né, o mel pode ser ingerido. Concluindo, aí vamos para a conclusão agora. Nessa conclusão agora, amados, vai de cada um, e se tomar uma decisão, precisa ter uma orientação rabínica para o fazer de forma correta, ok? Então vejam bem, sobre a questão da mitzvah de produtos kasher. Então o Beneinô não tem obrigação nenhuma destas coisas. Está ordenado ao povo judeu, ponto final. O povo judeu assim não faz. Você quer comer cobra, escorpião, fica à vontade. Mas há algumas coisas que nós precisamos avaliar. Entre elas, como nós falamos aqui no princípio, a Torá, ela é um manual de instrução. E instrução significa, assim, são coisas que você deve analisar e tomar a atitude correta para não fazer a coisa errada e depois se estrubicar todo. Então, a Torá, ela é um manual de instrução e, nesse aspecto específico, é um manual de instrução de higiene, de limpeza, de purificação e de saúde. É um manual da saúde, resumidamente. Esta é a realidade, ponto. Este manual traz para nós a questão da higiene e da pureza moral, espiritual, física
daqueles que o fazem. Ponto final. Então, a decisão, ela está dentro das questões individuais. Deus deu uma ordenança ao povo judeu. O povo judeu assim o faz. Ponto. Beleza. E nós não judeus, nós Beninu, fazemos ou não fazemos? Depende como você encara a situação. Por exemplo, aqui na nossa casa, nós tomamos uma decisão faz muitos anos, faz mais de 15 anos, que nós tomamos uma decisão de não comermos carne de porco e nada de derivado do porco. Nós tomamos essa decisão e ponto. Vivemos bem e felizes, graças a Deus, e estamos muito bem. Os meus familiares, eles sabem disso nesse período todo. Então, quando a gente vai na casa dos parentes, então os parentes eles já fazem a comida para nós, eles mesmos, por decisão deles, nós não pedimos nada. Decisão deles. Nós não pedimos nada. Eles fazem comida separada para nós, porque eles comem carne de porco e os seus derivados, etc. e tal. Então, quando nós vamos, eles fazem a alimentação separada para nós, que não contém nada dessas coisas. Entendeu? Então, é uma questão de você tomar uma decisão, a orientação rabínica que diz, e aí você analisa e toma uma decisão. Vou fazer, vou continuar fazendo ou não vou fazer mais. Mas quando você tomar uma decisão, ela tem que ser uma decisão para sempre. Não ficar que nem um estilingue. E solta. E solta. Vai e vem. Entendeu? Vai tomar uma decisão, tome uma decisão definitiva. Não seja uma decisão de elástico. Você puxa, solta e a ponta do elástico bate na outra pessoa lá que faz aquele e dói pra caramba. Não seja uma decisão elástico, ok? Tenha no foco da seguinte forma: não é um mandamento para nós, ok? E também nós vamos dar uma orientação, vamos dar um exemplo. Um exemplo. Cada um tome a sua decisão. Mas vejam bem o que a sabedoria judaica orienta ao judeu. A orientação judaica dos mestres diz assim: um judeu não deve dizer presunto é coisa nojenta, eu não gosto. Ou então ele dizer, eu jamais comeria pernas de rã. Tem gente que come rã, não judeus que comem rã. Ok? O que ele deve dizer então? Os mestres, os sábios dizem que todo judeu ele deve dizer a verdade. Eu realmente gostaria de comer todos os tipos de carnes, mas não o farei. Mas eu não o farei por quê? Eu não o farei porque Deus me proibiu de comê-los. Ponto. É desta maneira que se evita os alimentos não kasher. Lechem Shamayim, melhor dizendo. Lechem Shamayim, que é o quê? Com a intenção verdadeira, temor aos céus, temor a Hashem, ou seja, a intenção de cumprir a mitzvah. Então, a própria orientação dos sábios para o próprio judeu, ele não deve dizer presunto é nojento, eu não gosto, carne de porco é coisa nojenta, eu não gosto. Ele deve dizer assim, eu gostaria de comer, mas eu não como porque Deus me proibiu de comer. O judeu. O judeu. Como que eu e a Edna tomamos essa decisão em casa?
não como uma ordenança dentro desse nível. Mas nós analisamos e tomamos a seguinte decisão: é gostoso, eu gostaria de comer, mas nós não vamos comer mais, porque isso agrada o nosso Deus. Ponto. Essa foi a nossa decisão. Você, Menino, não é obrigado a tomar essa decisão. Você, se o fizer, precisa fazer de forma espontânea, voluntariosa, com grande e fervente amor, comendo ou não comendo a carne de porco. Você não pode perder essa essência. Mas se você vai tomar uma decisão, você pode mais ou menos dessa forma. Eu gosto, e eu gostaria de comer todas as carnes, entre elas a do porco. Mas eu não vou comer mais, porque eu sei que isso agrada a Deus. Então, não está dentro das 7 leis de Noé. Eu sei disso. Mas eu estou fazendo porque eu quero fazer algo a mais para agradar o meu Deus, para agradar o meu Pai Celestial. Ponto. Tranquilo. Tranquilo. É só você analisar desse ponto de vista. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos falando sobre essa questão, ele nos fala, primeiramente, o primeiro sinal de um animal é kasher são os seus cascos fendidos. Os pés tocam a terra e ao mesmo tempo separam dela. Assim o casco que separa a pata do chão, alude à ideia de que, em nossa participação no mundo físico, devemos manter certa separação ou distância no que toca ao tratado com a materialidade. Você não pode se entregar completamente a ela. Você não pode ser escravo dela. Você não pode deixar criar raízes nesta materialidade. O fato de tal casco precisar estar fendido, partido completamente, refere-se ao conceito de que esta barreira requer uma abertura. Devemos garantir que a luz da santidade chegue até o chão, ou seja, permeie inclusive os aspectos mais mundanos, ou seja, terrenos da criação, e também temos que garantir que vamos conseguir estar cientes de Deus, mesmo quando estivermos ocupados com os aspectos corriqueiros da nossa vida secular. Ou seja, não vamos nos desprender de Deus, mesmo estando em contato com a terra e as suas leis naturais, ok? O outro sinal de um animal kasher é ser ruminante. Isto faz alusão à necessidade de refletirmos, digerirmos mais vezes as ideias, antes de nos envolvermos nos aspectos mundanos da vida. Ou seja, nesse segundo aspecto, ruminante, né, como nós vimos lá, o animal tem 4 estômagos, né, vai e vem, depois vai embora, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo, isso significa que nós precisamos refletir melhor sobre essa ou aquela situação. Um exemplo, tem gente que adora uma piada, no modo de dizer, né? Vamos mudar a palavra adora para gosta muito, né? Gosta muito de uma piada, de uma chocarrice. Então ele precisa ruminar isto. Ele rumina a piada, depois desce para o primeiro estômago, desce para o segundo estômago empurra de volta para a boca. Ou seja, a piada volta para a boca, para a sua língua. Antes de descer para o terceiro e quarto estômagos, novamente o animal, aí no caso é o animal humano, né? Ele vai ruminar novamente a sua piada. E aí ele vai comer de forma adequada. O que significa isso? Então, nesse segundo instante, o questionamento é: estou na presença de Deus.
Deus se agrada que eu conto essa piada? Deus vai ficar contente comigo de eu fazer chocarrice com as pessoas e com os costumes delas? Será que isso Deus vai se agradar? Aí você deixa descer para o terceiro e quarto estômago, onde vai ser digerido de forma correta, completa e tchau. Você precisa fazer isso. É isso que o Rebbe está nos dizendo. Ou seja, em primeiro lugar, é preciso analisar as nossas intenções e garantir que tem como única finalidade elevar o mundo depurado de todo desejo de gratificação sensual por si só. Então, o primeiro aspecto dos cascos fendidos é tirar realmente toda e qualquer finalidade que não seja para elevar as dimensões celestiais. Se é para elevação pessoal e satisfação pessoal dentro de todas e qualquer gratificações e questões sensuais, seja elas quais forem, então está fora do parâmetro divino. Então você não tem os cascos fendidos completamente, apenas metade. Sabe o que significa isso? Significa assim, na hora de ir para a reunião, você coloca a fantasia dos cascos fendidos, a fantasia do santinho. Ai, que bonitinho, olha os cascos dele, são tão bonitinhos, fendidos. Ele trilha o caminho do Senhor, ele trilha os caminhos divinos. Depois que termina a reunião, ele volta para suas atividades seculares, aí ele tira a fantasia do cascos fendidos. E aí ele mostra a porcaria que é. E aí fica, é legal isso? Segunda questão, devemos avaliar os métodos que empregamos para elevar o mundo e nos assegurar de que se encontrem em consonância com as regras estabelecidas da Torá. Nós vimos essa semana aí sobre Nadav e Avihu, não tomar vinho antes do serviço a Hashem. Quantos Benei Noah enche o caneco de vinho, cachaça, vodka para ir fazer o serviço de Kabbalat Shabbat, do Kiddush? Depois dança, pinta o sete, o caneco e fala que isso é alegria no serviço a Hashem? Está correto isso? Então, o segundo aspecto, o ruminante, avaliar o método que empregamos para elevar o mundo. Fazendo assim, nós estamos elevando o mundo a dimensões celestiais, espirituais? Ou é o nosso próprio ego que está sendo satisfeito? Como diz o Pana F. Carvalho, não sei se é exatamente assim o seu nome, Carvalho, né? Mas só em Purim. Em Purim, sim. Em Purim é para entortar o caneco, é festejar a vida. Em Purim. Bem lembrado. Entendeu? Então, amados, para nós, Benei Noah, o importante dessa história de animais kasher e não kasher é nós avaliarmos todos esses aspectos. Simplesmente isso. E nós fazemos aquilo que alegra o coração do nosso Deus. Alegra o coração do nosso Pai. É fazermos as coisas como nós estamos vendo na contagem do Homer. O refinamento pessoal. Como nós estamos vendo na nossa contagem do Homer,
a cura das nossas emoções. Não significa que todo o Kabbalat Shabbat que eu estou aí, significa que eu estou elevando o mundo físico, as dimensões espirituais celestiais. Não significa que eu estou fazendo o Kabbalat Shabbat estilo Alá Purim, que eu estou fazendo de forma correta. Precisamos nos alegrar? Sim, com muita sabedoria. Tivemos há poucos dias atrás aí o mundo judaico, em São Paulo, no Abeit Rabad Central de São Paulo. O quantos Lehaim eles fizeram em memória do aniversário de nascimento do nosso Rebbe. Você viu alguma confusão por lá? Você viu alguma doidice por lá? Tudo com ordem, com decência, disciplina, amor aos céus, temor aos céus. O nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, tem nos dado exemplo. Não vamos destruir os bons presentes que temos recebido. Para que nós possamos focar aí, né, antes de encerrarmos, hoje o acendimento das luzes especiais de Shabbat se dará às 17 horas e 34 minutos. Então, às 17 horas e 34 minutos, nos lares, né, as mulheres acendendo as luzes de Shabbat, as duas luzes especiais de Shabbat. Quem mora sozinho, acende normalmente, sem problema algum, ok? E a família está em casa, mas a mamãe, a esposa, está trabalhando, está fora, vai chegar mais tarde, né? Então aí, se o papai está sozinho com a filha, então a filha pode acender as luzes de Shabbat, não tem problema algum. Mas se as crianças são muito pequenas, o papai pode acender, não tem problema algum. Né? Então, às 17 horas e 34 minutos, acendimento das luzes especiais de Shabbat. E ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós vamos entrar no 9º dia do Homer, né? O 9º dia da contagem do Homer. E amanhã, à tarde com a Torá, estaremos aqui falando do 9º dia, né? Hoje, a partir das 20 horas, aqui por esse canal do Facebook, né? Nós estaremos transmitindo ao vivo e a cores, né, o nosso cerimonial de Kabbalat Shabbat, né, diretamente da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, juntamente com o nosso querido Emerson Felipe da Silva, que é o emissário juntamente conosco ali em Bauru e região, né, estaremos transmitindo o Kabbalat Shabbat, ok? Então, não deixe de estar presente, mesmo de forma virtual. Quem não tem condições de estar com um grupo, família, uma comunidade, etc. e tal, então nós fazemos isso justamente para que você não se sinta sozinho, né? Ou sua família não se sinta sozinha, né? Nesse momento tão precioso para o recebimento do Shabbat. E amanhã, às 18 horas e 27 minutos, nós teremos a Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, ok? Então a você, toda a família, todas as comunidades Benei Noach, nós desejamos um Shabbat Shalom, com muita presença divina, né? Com muito, com muita sabedoria, com muito temor aos céus, ok? E dessa forma, juntos, nós podemos estar aí servindo ao nosso Deus com sabedoria e temor aos céus. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, até mais.